E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou dar continuidade na parte de invasão que eu tava trabalhando. Eu fui começar algumas invasões dentro do HackerOne e eu já senti uma certa dificuldade na invasão em si, porque ela é muito diferente do CTF. Como o CTF você já sabe exatamente o que você precisa fazer, você já vai meio que com um escopo fechado do que você precisa fazer lá dentro. Então é um CTF de XSS. Você sabe que a falha possivelmente vai ser via XSS. Você começa a testar só input, enfim, e acaba ali dentro. Porém, no mundo real o escopo é aberto. Você não sabe o que exatamente você vai encontrar de falha lá dentro. Você não sabe qual é o erro. E, obviamente, por você não saber a falha, você tem 1 milhão de caminhos possíveis para você fazer. E nesse círculo, né, de coisas que você pode fazer, eu acabei entrando em várias e não sabendo exatamente o que fazer. Tentei algumas falhas ali de que eu já tinha lido, já sabia como que funcionava, mapear as requisições, ver como que elas trabalham, ver o que ela envia, o que retorna, alterar essas requisições usando o burp ali, tentar alguns XSS dentro de input. Mas eu percebi que parece que não é bem assim que vai acabar encontrando uma falha ali dentro. Pode ser que encontre, mas a probabilidade deve ser muito baixa. Como eu tive essa dificuldade nessa encontrar ali, eu lembrei deste livro, que eu já tinha começado a ler há um tempo atrás, eu li até metade, e eu lembro que ele era bem prático e ele dava alguns processos de como fazer algumas coisas, que é o The Hacker Playbook, que é do Peter King, que ele ensina como que você faz um passo a passo de invasão, basicamente. Ele vai dar alguns passos ali que são interessantes você trabalhar em invasão para você conseguir utilizar. No meu caso, eu comecei a trabalhar com essa... Comecei a ler o livro, né? E já nas primeiras páginas do livro ele explica esse processo. Então ele tem esse The Penetration Testing Execution Standard, que são alguns passos e alguns padrões para você trabalhar com teste de invasão, que eles dão aqui 7 passos para você fazer. E nesses passos é como se fosse um processo de execução, né? Então você faz A, B, C, D e depois você vai executando ali dentro. Que é mais ou menos o que eu estava imaginando que eu ia precisar. E aqui ele dá um passo de como que ele faz, né? Primeiro ele pega dados, depois ele faz as análises de tudo, enfim, ele vai fazendo vários passos aqui e na grande maioria, captação e entendimento de informação. Então primeiro ele vai captando informações para depois ele começar a executar a invasão em si. Então eu creio que seja isso aqui o item mais interessante. E os outros pontos que ele começou a trazer nesse livro aqui é a parte de você configurar um lab, né? Você criar um ambiente restrito para você trabalhar. E nesse ambiente restrito você ter ele controlado para você conseguir executar os ataques que você precisa. No caso desse ambiente restrito, eu tinha um notebook aqui parado e eu optei por fazer com ele por 2 questões. A primeira questão que ele levantou dentro do próprio livro é: às vezes você está fazendo uma invasão e essa invasão escapa para o teu host. Então você errou por algum motivo, algum script, instalou um script que não devia ali e estava no teu host, você não estava numa máquina separada, você não estava numa VM, por exemplo. Isso pode impactar o seu host, o que você está fazendo ali dentro. Putz, sei lá, por algum acaso você foi testar um vírus e você instalou o vírus no lugar errado, escapou na tua máquina e já era, fudeu tudo. Ele disse que as pessoas acham que isso não vai acontecer nunca, mas como ele comentou no livro, é muito comum acontecer. Então, normalmente a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, mas aí por precaução eu já optei por seguir essa ideia dele, criar máquinas separadas para conseguir trabalhar com elas. E nessa máquina separada eu vou trabalhar com VMs ali dentro também. A máquina que eu escolhi foi o Kali, que eu acho que é bem conhecido no mercado, mas ele dá o Backbox como segunda opção aqui dentro do livro mesmo. Mas eu optei pelo Kali. O Kali é bem conhecido, né? O Kali acho que é o que o pessoal utiliza dentro do Mr. Robot, então muitas pessoas começaram a conhecer o Kali por causa da série em si, né? Então todo mundo começou a ver o Kali ali dentro. Se eu não me engano, eu também conheci o Kali pela série, eu lembro que eu vi a loginho dentro do PC lá do Elliot. E daí você fica curioso para saber o que é, né? Eu instalei esse aqui que é o padrão, que basicamente ele é uma caixa de ferramenta com várias ferramentas para você trabalhar ali dentro. E essas ferramentas o Peter comenta dentro do livro para você conhecer e começar a trabalhar com elas. Ele diz que é bom você trabalhar com as ferramentas, testar, experimentar e ver como que funciona. Expandir a partir das ferramentas para você começar a fazer os reconhecimentos, tá? Então, cada ferramenta tem o seu local certo a ser utilizado, o seu momento certo a ser utilizado. E normalmente elas vão ser úteis em algumas etapas. Reconhecimento, tem que mapear subdomínio, é uma ferramenta. Sei lá, eu ver se tem porta aberta, é outra ferramenta. Então você vai usando cada ferramenta e tem que entender como que funciona para você experimentar e adaptar a sua caixa de ferramentas para você trabalhar depois. Então, ele até comenta que ele indica algumas ferramentas, mas ele fala que é bom você experimentar, montar um conjunto de ferramentas que faça sentido para você e no seu caso. Então, possivelmente eu vou seguindo o que ele vai falando, mas possivelmente eu vou ter preferência por algumas ferramentas ali que pode ser que ele nem tenha no livro, ou enfim, que eu descubra e seja melhor do que ele está indicando ali. Ele fala para não ficar preso à ferramenta em si, mas o que você quer com aquela ferramenta para você poder atingir o objetivo que você quer. Então a ferramenta ela é só uma ferramenta, ela não é a conclusão do objetivo por completo, beleza? A instalação dessa máquina aqui foi bem simples, tá? Eu basicamente usei esse Balena Etcher aqui para conseguir montar o pendrive bootável, né? Então eu montei a pendrive bootável com essa imagem que tem aqui dentro
do site da Kali, né? Baixei aqui a imagem, montei um pendrive com essa imagem e instalei nessa outra máquina para eu conseguir trabalhar com ela, certo? Então essa máquina ali eu comecei a... já separei, já instalei, já estou usando ela lá dentro e eu creio que os próximos dias eu vou trabalhar com ela ali também, beleza? Então minha dificuldade nessa primeira invasão foi isso, então não ter um processo, não tá bem definido como que funcionam as coisas ali dentro e eu creio que eu vou começar a fechar melhor esses processos para entender o que fazer, porque eu cheguei lá no site de invasão e tipo, tá, o que que eu faço agora? Eu tô aqui dentro, começo a atirar para todo lado, só que parece que não é o correto, vocês só simplesmente seguir atirando para todo lado. Eu creio que tenha formas mais inteligentes de conseguir achar vulnerabilidades dentro do site, beleza? Então, esse vídeo aqui foi basicamente para isso, para dar essa panorama do que acontece quando você vai na primeira invasão e o que eu tô fazendo para resolver essa minha dificuldade, beleza? Se você já passou por isso ou quiser algum comentário aí embaixo, só deixar no vídeo, beleza? Até mais.